Arena Barueri interditada, Palmeiras é denunciado e pode ser punido, e também tem onde assistir e a provável escalação de Palmeiras e Ceará para o jogão de amanhã da Copa do Brasil, tá? Você já sabe, já aí de casa, por favor, like no vídeo, cara. Se você caiu aqui de paraquedas, espera um pouquinho, assiste o vídeo até o final, aí sim você deixa o like e se inscreve, beleza? Ó, Federação Paulista interditou a Arena Barueri e a Leila vê isso como uma retaliação ao Palmeiras. A Federação Paulista de Futebol interditou na noite dessa terça-feira a Arena Barueri para os jogos organizados pela entidade estadual. Em um documento obtido aí pela ESPN, eles justificaram a medida por reformas no estádio que impossibilitam a realização de jogos com público. O documento ele diz o seguinte, ó. Marina Tranchitelli, diretora de Segurança, Infraestrutura e VAR da Federação Paulista de Futebol, no uso das atribuições legais e regimentares, determina que a Arena Barueri, da cidade de Barueri, está vetada para jogos organizados por esta federação devido às reformas e impossibilidade de realização de jogos com público. Essa portaria entra em vigor na presente data, revogada as disposições ao contrário. Então aqui, ó, no momento, a Arena ela passa por reformas internas no local ali onde ela está instalada e na cabine do VAR. E segundo as informações que nós temos aqui, a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, viu essa interdição como uma retaliação da Federação Paulista. E vale lembrar também que a Crefipar, que é uma das empresas do grupo da Leila, ela é a concessionária da Arena Barueri. O motivo, na visão das pessoas ouvidas aí desse caso todo, seria o fato do Palmeiras não ter assinado o documento apoiando a candidatura do presidente da Federação Paulista, o Reinaldo Carneiro Bastos, ao comando da CBF, Confederação Brasileira de Futebol. Enfim, oficialmente a Leila não vai se pronunciar sobre o assunto, ela deve falar sobre isso, sobre essa interdição no próximo domingo, durante a eleição presidencial da CBF. E aí, Erlan Dias, Arena Barueri, será que é uma retaliação? No mínimo estranho, né? Porque todo mundo, o próprio Palmeiras divulgou, né? E muita gente mostrando as reformas ali, que ficou tudo bonitinho, certinho, né? Eu tava até vendo o vídeo do Marcelo Duó falando da cabine ali de transmissão, ele pontuou alguns detalhes assim, ó, isso aqui poderia ter isso ou aquilo, mas segundo ele já estava muito bom em comparação ao que era antes também ali para quem narra, né? Aí tem também a estrutura para o VAR, tem várias questões, mas tudo que a gente viu agora é que a arena estava boa, né? Tava novinha, estava reformada. Então, assim, digamos, a cronologia dos fatos dá a entender que é uma parada política mesmo, né? Uma parada totalmente partidária, aí, digamos assim, né? Falando no termo do futebol, assim. É no mínimo estranho, porque realmente todo mundo que a gente ouviu falar estava elogiando as reformas, estava elogiando ali, e se pontuava era coisa básica, coisa que, se você pegar alguns estádios mais antigos aí do estado, estádios caindo pelos pedaços aí, a Arena Barueri já tá bem mais nova que isso, né, graças à reforma recente. Então, é no mínimo estranho, né? Mas vamos ver quando a Leila falar oficialmente mesmo o que ela vai pontuar aí, mas que é no mínimo estranho, isso sem dúvida. Futebol, o Brasil, para mim isso cheira politicagem. Para mim não tem outro termo aí que não seja politicagem. E curiosamente, logo agora em que o Palmeiras começou a ter uma conexão com a sua torcida, né? Logo agora que a união do estádio mais a torcida, o Palmeiras líder, ele irrita muita gente, né? Isso é fato. Para mim não tem outra coisa aqui que não seja a tal da politicagem. Tem outra então, também informação. Só sobre isso em Barueri, a gente teve algo. Faz muito tempo que a gente joga lá, né? Tipo, não começou esse ano, depois da reforma. A gente jogou lá com o estádio já mais velho, com o estádio com vários problemas, e nunca teve isso. Então, isso acontecer agora realmente acende esse alerta aí, porque, como eu falei, a gente já jogou lá um tempo, desde. Nem lembro, pô, a gente ganhou uma Copa do Brasil jogando lá já, né? Lá em 2012 e tal. Então é muito tempo jogando lá e nunca teve esse tipo de problema, né? Exatamente. E tem agora que o Palmeiras foi denunciado pela STJD por ofensas homofóbicas contra o Romero, do Corinthians. E aqui vamos ver as possíveis penas. O STJD também, nessa terça-feira, denunciou o Palmeiras por conta dos acontecidos, né? O julgamento ele acontece na próxima sexta-feira, 10 da manhã, em Brasília, e o Palmeiras foi denunciado no artigo 243G
do CBJD. Na súmula, o árbitro ele relatou os seguintes incidentes. Informo que tivemos conhecimento no dia após a partida, por meio da imprensa, um fato ocorrido durante o aquecimento das equipes, na qual a torcida do Palmeiras entoou cantos homofóbicos em direção ao atleta Ángel Romero, da equipe do Corinthians. Ressalto que esse fato ocorreu no momento em que a equipe de arbitragem se encontrava no vestiário do estádio, sendo que não foi nos informado nem antes, durante e após a partida, seja pelo atleta ou pela equipe visitante. O que diz o artigo, 243G, praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultraje relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa ou portadora de deficiência. E aqui, qual que é a pena? A pena ela pode ser de 5 a 10 partidas, se praticada pelo atleta, mesmo se suplente, treinador, médico ou membro de comissão, e suspensão pelo prazo de 120 a 360 dias. Se praticada por qualquer outra pessoa natural submetida a esse código, além de multa de R$100 a R$100.000. Então aqui você tem também a denúncia por objetos lançados, né? O Palmeiras também foi denunciado no artigo 213 do CBJD por conta dos objetos lá, cabeça de galinha que foi atirada no gramado da Arena Barueri. E, enfim, isso esteve na súmula, né, do Rafael Klein, que nos 11 minutos do primeiro tempo foi arremessado um copo da torcida. Nos 21 minutos do segundo tempo, caiu no gramado uma pipa vindo de fora. Esse clássico aí, a torcida do Palmeiras causou, hein? Informo, aos 22 segundos do segundo tempo também foi arremessado próximo da meta uma cabeça de galinha e posteriormente retirado pelo Gandula. E aos 43 minutos do segundo tempo, pela arbitragem, a cabeça de outra galinha também atirada pela torcida, tá? A pena prevista para o Palmeiras, aqui pode ser uma pena de R$100 a R$100.000, que é quando os objetos são lançados ao campo, tá? Que é o artigo 184 ali, quando o agente, mediante de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais infrações, aplicam-se multa cumulativamente as penas. Enfim, né, cara? É um negócio que, assim, principalmente lá no estádio deles, né? Agora esperar o mesmo tratamento do tribunal com o rival, né? Que é reincidente. Tem um vídeo, inclusive, da própria torcida do Corinthians fazendo cantos homofóbicos também. Eu quero ver qual vai ser o tratamento, né? Acho que nem sei se compensa colocar esse vídeo aqui. Acho que nem vale a pena. Mas tem um trecho virado, e é um vídeo recente, é um vídeo de 4 de maio, de 15, 16 dias atrás. Eu quero ver se o tratamento vai ser o mesmo. Até peguei aqui rolou uma punição pro Corinthians em 2023 por cantos homofóbicos no jogo contra o São Paulo, depois eles ficaram sem torcida contra o Vasco, né? Então foi só um jogo. Uhum. E eu já falei, até na final do Paulista mesmo, com a cabeça quente, eu falei e volto a dizer, mano, o tratamento tem que ser totalmente igual, cara, porque no caso da final, pegando aquela parte ali do sinalizador, não a parte da bomba no jogador deles, né, mas o sinalizador que deixa a festa até bonita, assim, todo o clima ali, eu acho da hora isso daí. O problema é que não pode ter para ninguém, então o tratamento acaba sendo diferente, né? Por que a torcida do Palmeiras fez isso? Primeiro, eu sei que a galera erra direto, todo jogo que você vai, que eu fui já em jogo com o São Paulo, que já teve isso, a gente já viu o próprio Corinthians aí, por exemplo, a torcida do São Paulo também faz, né? A torcida do São Paulo tem cantos assim também, então todas as torcidas têm, mas em relação ao Palmeiras, o Palmeiras estava vindo de muitos jogos com esses problemas contra o Corinthians, né? Começa lá no clássico do ano passado, da cabeça de porco, que foi talvez o estopim desse lance de ficar jogando pedaço de animal, né, no campo, e aí depois vem a final do Paulista, que aconteceu tudo que aconteceu, porque, como eu falei, se fosse só sinalizador, é uma coisa. Não, jogaram bomba que quase acertou no próprio jogador deles, né, e grita, você acha que a torcida do Corinthians estava gritando o quê ali na hora que o Memphis pisa na bola e vira aquela bagunça ali do lado? O que eles estavam gritando? Ai, Deus te abençoe? Não era, então a gente sabe que já vinha de uma coisa consequente com a outra. Aí chega aí a do Palmeiras, teve o lance da galinha, meio que para responder o do porco, né? E os cantos homofóbicos que infelizmente tem em vários jogos, né? Não só é esse. A única questão que a gente fala, mano, se for punido, paciência, errou, Exato. Tem que ser punido mesmo, só que tem que ser igual, né? Como você falou, eu realmente vi recentemente esses vídeos aí da torcida do Corinthians,
E os mesmos, inclusive, falando até de influenciadores, de comunicadores, os mesmos comunicadores que fizeram auê quando foi a torcida do Palmeiras, simplesmente ignoraram a torcida do Corinthians, né? Não é que eles, tipo, passaram para não, eles ignoram, como se a torcida do Corinthians fosse o exemplo, né? A gente até brinca no Twitter, né? Que a torcida do Corinthians parece que inventou tudo, né? Inventou a luta contra a homofobia, a luta contra o racismo, inventou a favela, não inventou nada, é uma torcida, as torcidas são muito parecidas no comportamento, especialmente em jogos assim, onde clássico e tal, o comportamento é muito parecido, mas aí vai para a parte da autoridade. A autoridade não tá com a cabeça quente, a autoridade não tá ali torcendo pelo time dela, então ela tem a cabeça fria de fazer as punições iguais. Se punir igual todo mundo, velho, aí... E galera, antes de ir pro próximo assunto aqui, eu quero falar para vocês rapidinho da KTO, para vocês entrarem na Liga do Milhão KTO e transformar sua paixão por esportes em prêmios. Apostando aí a partir de R$10, você soma pontos para concorrer a R$1.000 por dia ou 5.000 por mês e o grande prêmio de R$1 milhão. E tem mais. Cria sua conta agora escaneando o QR Code ou pelo link na descrição aqui desse vídeo ou no comentário. Ele vai estar fixado e você pode também aí mais para frente ir nos camarotes com a gente em jogos épicos da Libertadores ou jogos importantes do Palmeiras. Então, fica ligado. E tem também uma novidade nossa aqui, tá? É o Bingão Mil Grau. Ele vai aparecer na sua tela aqui, ó. Tem uma série de jogos em que nós fizemos aqui uma seleção. O Erlon colocou na tela para você. E, cara, não tem segredo, ó. São todos os nossos palpites aí do nosso tipster Rodrigão, lá do nosso grupo do Telegram. Ele colocou aí para você. Então, é de um cara que entende. É muito simples. Você pode copiar essa aposta aí com odd de 4.1. Ela tá na tela. Mas para você fazer isso, para você copiar essa aposta, você primeiro de tudo precisa escanear o QR Code. Escaneie o QR Code aí, clica no link na descrição do comentário e abre a sua conta. Faz o seu cadastro na KTO rapidinho, 2 palitos você faz, e aí você já pode copiar o nosso Bingão Mil Grau, tá? Lembrando, responsabilidade e tudo 100% legal aí da KTO, uma casa transparente, uma casa confiável e mais de 18 anos, meus amigos. Então, responsabilidade, beleza? E a próxima informação aqui é Palmeiras e Ceará. Onde assistir, os horários, as escalações desse jogo de quinta-feira, a volta pela Copa do Brasil, 7h30 no Allianz Parque, em São Paulo, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. No jogo de ida, Palmeiras ganhou 1-0 com o gol do Gustavo Gomes. Com o resultado, basta um empate. Basta só um empate para o Palmeiras aí garantir a classificação. Palmeiras que está numa fase, para mim, não sei vocês, irretocável na temporada. Liderança do Campeonato Brasileiro com 22 pontos, 4 a mais que o vice-líder. E já classificado na Copa Libertadores. Tem 5 vitórias em 5 jogos na última partida aí. Disputa direta em cima da tabela, venceu o Bragantino, enfim, tá uma fase sensacional. O Ceará, ele vem também de uma boa sequência no Campeonato Brasileiro. Ele tem 4 partidas sem derrota. Na última rodada, eles ganharam do Sport por 2-0, jogando no Castelão, e é o 5º colocado. Então não achem que amanhã o jogo vai ser fácil. A gente está falando de um time que é o 5º colocado no Brasileirão com 15 pontos. E o Abel Ferreira, ele não pode contar com o Bruno Rodrigues, que está no período de transição, até falando aqui dos desfalques, né? Desfalques e prováveis escalações. E o Léo Condé vai contar aí com os desfalques do Bruno, Richard, Luiz Otávio, Richardson e Fernandinho. Aí, onde eu posso assistir esse jogo, cara? Palmeiras e Ceará, o jogo vai ser transmitido pelo Prime Video. Vai passar no Prime Video, então vai ser um jogo fechado aí para streaming. E as prováveis escalações aqui, Palmeiras, nós teremos o Everton, podemos ter, né, na verdade, o Everton, Riai, Gomes, Murilo barra Bruno Fux, né, que pode ser, e Piquerez. Tem também o M. Martini, só ali no GI que pode ser o Marcos Rocha, tá? Então vou começar de novo. Ó. O Everton, Riai ou Marcos Rocha, Gomes, Murilo ou Bruno Fux, e Piquerez, Emiliano Martinez, aí pode ser Richard Rios ou Evangelista na frente, e Felipe Anderson, Estevão, e aí Facundo Torres, e o Facundo Torres, o Paulinho pode entrar no lugar dele, e o Vitor Roque. Técnico, obviamente, Abel Ferreira na beira do campo. O jogo passado foi o João Martins. Ceará, Fernando Miguel, Fabiano Souza, Marlon, William Machado e Matheus Bahia, Dieguinho, Fernando Sobral e Mugni, Galeano, Pedro Henrique e Lelê. O Pedro Raul deve ficar no banco. Vamos acompanhar que esse Pedro Henrique é chato, hein? Arbitragem. Eu dou um doce pra você adivinhar quem é o árbitro. Que tipo de doce? O suco? Né? Daroncão, né?
Daroncão na massa, filho. Daroncão na massa. Bravo. Ele quem vai apitar o jogo. Copa do Brasil, eu tenho a impressão que o Daronco apita todos os jogos. Ele sai de um e vai para outro no mesmo dia. Anderson Daronco, auxiliares Rafael da Silva Alves e Thiago Augusto Capes. VAR, Gilberto Rodrigues Castro Júnior. Então, esse é as informações do jogo do Palmeiras amanhã contra o Ceará. Jogo difícil, hein, cara? Quinto colocado. Já foi um jogo chato na ida, os caras estavam em casa e agora eles também não tem nada a perder, né? Precisam sair pro jogo. Jogo chato. O lado bom é de ter feito, mesmo que seja uma vantagem mínima, é de ter essa vantagem, então forçar eles a jogarem, né? Virem para cima, atrás do resultado, e aí você poder trabalhar no contra-ataque, em casa, o Allianz ali, gramadinho interessante para esse tipo de jogo rápido, né? Mas tem que ficar atento, exatamente. Os caras vão vir para cima, não vai me tomar gol cedo aí, que depois já sabe, né? Vira aquele clima tenso ali. Por enquanto, já teve uma zebra aí, né? Que foi o Grêmio caindo pro CSA com um problema de arbitragem, que, mano do céu, gol que anularam do Grêmio ali. É que tem assim, não justificam o time jogar mal com erro de arbitragem, né? Você não pode também depender só de um gol contra o CSA. Você tem que jogar para mais, né? Mas já viu aí, se tiver que contar com a arbitragem. E aqui não é nem querendo falar de perseguição nada, que a arbitragem é horrível mesmo. Então, pode ser que tenha algum problema. Então, vamos ter que jogar a bola mesmo para exatamente não ter nem margem para erro, né? Exato. E a diretoria do Palmeiras fez a parte dela, né? Colocou os ingressos acessíveis aí para as últimas 2 decisões também, antes do Mundial. Agora, a missão é com a torcida. A torcida precisa retribuir, lotar o Allianz Parque, empurrar o Palmeiras aí durante os 90 minutos. Enfim, senhores, trouxemos aqui para vocês muitas informações. Falamos de Arena Barueri, falamos também das punições que o Palmeiras pode sofrer. E agora Palmeiras e Ceará, onde assistir, o horário e as escalações. Fechado? Cara, se você curtiu o vídeo, por gentileza, like é muito, mas muito importante que você deixe o like pra gente, tá? E se inscreve no canal, faz o pacote inteiro, não marca bobeira. Se você não é inscrito aqui ainda, se chegou a curtir o vídeo, faz o favor aí, se inscreve, faz o pacote todo. Valeu? Tamo junto!